Grande Deus e Pai Celestial, estou aqui, Senhor, mais uma vez em Tua presença para te agradecer pela vida dos meus irmãos nos quatro cantos desse planeta, que invocam o Teu nome, que acreditam no Cristo morto, ressuscitado, ressurreto e prestes a vir. Sim, estamos aqui, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aceite, meu Pai, esse nosso momento. Aceite, meu Pai, como uma devoção a Ti, como um reconhecimento de que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Complete o incompleto das nossas vidas e que a boa obra que o Senhor começou em nossa vida, o Senhor complete até o dia de Cristo Jesus. Eu oro no nome dEle. Amém. Irmãos, cada um de nós deveríamos, comparar o nosso caráter, não com o caráter das pessoas, dos irmãos, dos pastores, das pessoas que nós admiramos, porque até aqui na Bíblia Sagrada, tem pessoas que nós admiramos aqui nas Escrituras, não é verdade? Personagens bíblicos que nós admiramos demais. Contudo, a nossa comparação, com o que devemos nos comparar, não é com os personagens da Bíblia, não é com os anjos do céu, até porque nós não conhecemos, não é com José, com Maria, com Sansão, com Davi, com José, não é com o irmão fulano, beltrano, ciclano, que, apesar de ser um excelente cristão ou cristã, é falho. Temos de comparar nosso caráter, meus irmãos, primeiro, com uma coisa e com uma pessoa, Temos que comparar o nosso caráter com a infalível norma da lei de Deus, com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor. A nossa norma de justiça não é irmão A, irmão B, irmão C ou irmão D. O personagem central das Escrituras é Cristo Jesus. Ele é a pessoa que devemos comparar o nosso caráter. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, as orientações contidas nas Escrituras e na pessoa de Jesus. E para que a gente faça isso, irmãos, nós precisamos fazer, sabe o quê? Examinar as Escrituras perfeitamente. Avaliar as nossas realizações é pela palavra de Deus. Será que as minhas realizações, aquilo que eu tenho realizado, as minhas práticas, os meus pensamentos, elas estão em concordância com a palavra de Deus, com o que está escrito? Por meio, irmãos, da graça de Cristo, nós podemos obter altas realizações do nosso caráter. Aquele que bebe não bebe mais pelo poder da palavra. Aquele que usava droga não usará mais pelo poder da palavra. Aquele que se prostituía não se prostituirá mais. Aquele que adulterava não adulterará mais, se ele for santificado a cada dia pelo poder desta palavra. Se permitir santificar, porque a simples leitura superficial das Escrituras, meus irmãos, não tem poder para nos transformar. Precisamos aplicar e precisamos do poder do Espírito Santo para efetuar isso sobre a nossa vida. Então, a graça de Cristo, ela nos possibilita as realizações do nosso caráter, as transformações que precisamos obter, pois cada um de nós somos postos sobre essa influência, a influência do Espírito Santo, que tem esse poder de nos transformar o nosso intelecto, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, transformar o nosso interior e o nosso exterior também, porque o exterior é o indicativo do coração. Tem um texto bíblico que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração, E para que a gente compreenda estas coisas, é necessário estudarmos a Bíblia, irmãos, e vigiarmos em oração. A nossa bússola, o nosso mapa, a nossa orientação é a Escritura, são as Escrituras. Amém? Não é o que eu vejo, o que eu ouço falar,
É o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, versículo 5, que é o texto que eu gostaria de ler com você nesse momento, olha o que ele diz aqui. 13, versículo 5. Leia comigo. Essa versão aqui é a versão revista e atualizada. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos. Olha como diz a versão Bíblia Viva. Examinem-se vocês mesmos. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Oxalá que não, meus amados. Que Deus não permita que nós sejamos reprovados. Mas para que isso não aconteça, é necessário que nós nos examinemos a nós mesmos. Que nós não permaneçamos ignorantes no estado que nós nos encontramos. Porque muitas das vezes nós entregamos a nossa vida nas mãos dos outros, para eles conduzirem como eles querem. E nós não fazemos uma autoanálise em nosso caráter, em nossa vida, levando como regra de fé e prática as Escrituras Sagradas. Devemos olhar, sabe para quem, meus irmãos? Para a cruz do Calvário. É de lá que vem a nossa salvação. E avaliar a nossa vida, irmãos, pelo valor desse sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Nenhuma pessoa, irmãos, morreu por mim. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meu marido, não foi a esposinha, não foi o filhinho, não foi o amiguinho, a amiguinha. Foi Jesus. Portanto, eu tenho que olhar para Ele, para Jesus. Jesus diz a cada um de nós, lá em 1 Coríntios 3, verso 9, nós somos cooperadores de Deus. E em Isaías 43, verso 10, ele diz, vocês são as minhas testemunhas. Então, diante desse fato de sermos as testemunhas e os cooperadores de Deus, nós temos que diligentemente, a cada dia, nos esforçar, irmãos, por utilizar as faculdades que o Senhor nos deu para aproveitar as oportunidades de nos tornar eficientes, irmãos, a cada dia, a fim de que nós não venhamos ser vagarosos, dependentes dos outros. E se as pessoas acertam, nós ficamos muito bem, maravilha. Se as pessoas erram, nós nos escandalizamos, queremos sair da igreja. E, irmãos, dessa maneira, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum olhando para as pessoas, porque nós somos todos imperfeitos. Nós temos que olhar para Cristo, aquietar o nosso coração. Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Sim, meus amados. Todo o talento que o Senhor nos deu, que o Senhor desenvolveu a cada um, nos deu, né, para nós desenvolvermos, esses talentos precisam realmente serem desenvolvidos para que nós aumentemos de valor, para que as pessoas possam ser levadas a Cristo e para que aquilo que o Senhor nos deu, ele venha ser restituído, porque se ele nos deu, nós somos apenas mordomos de Cristo. Ele vai voltar e ele vai cobrar cada um segundo o que ele nos deu, irmãos. Estamos prontos para receber a cobrança do Senhor? Nós não temos que pensar assim, não. Quando Jesus voltar, ele vai cobrar os outros. Não, ele vai cobrar os outros, mas ele vai te cobrar também. Então, ao invés de nós olharmos para as pessoas, para os erros das pessoas, para as debilidades alheias, olhemos para nós, porque nós seremos cobrados individualmente. Irmãos, isso me preocupa. Porque às vezes quando eu quero colocar os olhos nos outros, eu me lembro que eu sou devedora também, principalmente do amor. Nós somos devedores do amor, não é verdade? E essa verdade aqui, essa mensagem aqui não é só para quem é crente, não. É para quem também não é crente, que crê em Cristo e que crê em Deus. Embora não sirva a Deus, embora não sirva a Cristo, mas que tem entendimento, que já serviu no passado, que tem uma Bíblia em casa, entenda isso. Não julgue seus atos, suas ações pela vida dos outros.
Olhe para Jesus. Foi ele que morreu na cruz por você, não foi as pessoas. Se alguém falhar com você, não se escandalize, não se entristeça e nem cobre essa pessoa. Fulano de tal fez isso, ela não presta, ele não presta e tal, e se escandaliza, se desespera. Não faça isso. O ser humano é passível de cometer erros terríveis. E não é só o que está fora da igreja, o que está dentro também. Infelizmente, porque todos nós somos tentados, irmãos. Nós temos que ter a ótica de Jesus, a mesma ótica de Cristo. Devemos olhar uns para os outros como Jesus nos observa. E esse olhar, essa ótica, nós só teremos capacidade de ter através do Espírito Santo. O discernimento, o amor, através do Espírito Santo. E nós devemos nos esforçar continuamente, irmãos, por atingirmos essa norma elevada, né? Essa norma elevada na educação espiritual, no refinamento espiritual, nas experiências religiosas que o Senhor nos outorga, para que nós nos tornemos mestres de coisas boas. Eu não digo mestres pelas instituições educacionais do mundo, não, queridos. Eu digo mestres pela instituição espiritual, sendo ministrado pelo Espírito Santo, você se torna um mestre nas coisas espirituais. Amém? Então, como servos do grande rei, devemos compreender individualmente, irmãos, que nós temos obrigação de nos aperfeiçoarmos pela observação, pelo estudo, pela comunhão com o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos, para nos guiar e nos tornar sábios e perfeitos no Senhor Jesus Cristo. O nosso bendito Salvador, irmãos, é um modelo irrepreensível a ser imitado. Unicamente o Senhor é esse modelo. Não coloque seus olhos, não se demore e nem queira imitar seres humanos, que por melhor que eles sejam, uma hora eles vão falhar e você pode se entristecer por demais. Então, o nosso modelo de irrepreensibilidade, não sei se essa palavra existe, né? Mas é que veio na minha mente. Então, o nosso Salvador é o nosso único modelo de um ser irrepreensível, de um ser que nunca errou, de um ser a ser imitado por todos os seus seguidores. E é privilégio, irmãos, de cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, compreender estas coisas, amados, e sermos capazes de administrar sabiamente o que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Se o Senhor confiou teus cuidados, almas, a tua família, o ministério e a mim também, nós precisamos administrar sabiamente. Eu sei qual é o meu ministério, irmãos. Talvez mais coisas eu ainda vou descobrir. Você tem que saber também qual é o teu ministério. E se você ainda não sabe, você precisa descobrir. E nós só iremos descobrir e realmente corresponder a esse chamado através do dom espiritual, através de uma visão e de uma ótica espiritual que só o Espírito Santo pode nos dar. Que contemplemos nesse dia a cruz de Cristo e que possamos contemplar Ele na cruz, ressuscitado e prestes a vir. Amém?